Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta que nós chamaremos de aula 1 do Acadêmicos Anônimos. Todo mundo que chega aqui vem por motivos bastante parecidos. É a tese que está travada, a dissertação que está travada, você está se sentindo perdido ou perdida, é o ciclo de procrastinação que parece que nunca chega ao fim, né? Porque é a procrastinação que gera ansiedade, que gera um novo ciclo de procrastinação, que você já não sabe mais onde começar, é a desconexão com o trabalho acadêmico, esse trabalho que, puxa vida, você queria tanto. Então, com essa aula, a gente vai começar a resolver as coisas na sua cabeça. Vamos lá. Eu vou começar essa aula com essa frase, que é: o trabalho de hoje é a nossa história de amanhã. E com essa frase eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês, porque muito provavelmente a gente quis começar a escrever uma história diferente a partir da pós-graduação, e hoje está muito difícil de colocar essa história em prática. E essa história, né, a gente sabe, ela só vai ser escrita por meio do nosso trabalho. Só que é um trabalho que vai ficando mais e mais difícil com o passar do tempo. Às vezes, na verdade, é difícil até mesmo começar. E a gente precisa começar a entender por que isso está acontecendo e o que a gente pode fazer. Então, esta aula é para quem tem sentido a pós-graduação como um fardo. É para quem está se sentindo desorientado. É para quem sabe, às vezes, que pode ali tirar um tempo, um dia inteiro para trabalhar na tese ou na dissertação, mas simplesmente não sabe o que fazer. Simplesmente as tarefas não se encaixam, parece que nada faz sentido. Essa aula também é para quem não tem conseguido encaixar a pós-graduação na sua rotina. Porque, convenhamos, né? Dedicação exclusiva não existe, né? A gente tem casa para cuidar, a gente tem cachorro, a gente tem filho, a gente tem outros trabalhos para fazer. Então, a gente precisa entender como faz para encaixar esse trabalho, para fazer ele acontecer, mesmo com uma rotina tão difícil muitas vezes. E essa aula também é para você que talvez esteja aí sentindo culpa, frustração, ansiedade e a baixa produtividade que vem como consequência de tudo isso. Eu vou começar te perguntando: pense sobre as últimas 2 semanas e pense agora sobre o trabalho, né, na sua pesquisa como aquilo que importa. Quanto tempo e atenção você utilizou para esse trabalho? Provavelmente, né, muita gente vai falar que utilizou algumas horas, muita gente vai falar que não utilizou o tempo suficiente, mas mesmo para aquelas pessoas que utilizaram um bom número de horas durante a semana, saibam vocês que normalmente a resposta é que, mesmo com tudo isso, esse tempo não foi suficiente. Então vamos lá, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo render no trabalho? Né? Porque essa é a resposta. A gente tem uma quantidade de tempo e a gente vai lá, se propõe a fazer alguma coisa, o que está acontecendo que essa coisa não está sendo feita? É o que a gente vai falar aqui. Vamos começar falando um pouco sobre a natureza do trabalho acadêmico. Esse é um trabalho que requer realmente aparecer, como alguns outros trabalhos na nossa vida. Ele tem essa dose de exposição, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, né? Ele é um trabalho diferente, para começar, também, né? A gente está sempre na fronteira do conhecimento, a gente está sempre na fronteira das nossas capacidades. Então, ele é um trabalho que exige esforço o tempo inteiro, apesar de não ser um trabalho braçal, ele nunca vai ser um trabalho que você vai sentar e vai fazer sem pensar. Sempre vai ser necessário o pensamento, o esforço mental. Então, realmente isso não é fácil. E sempre existirá esse componente de exposição, né? A gente sabe que já é um ambiente extremamente competitivo, o ambiente da vida, o ambiente da academia, e você tá ali, né, dando a cara a tapa, você tá ali tendo que escrever, o seu texto vai aparecer em algum lugar, você vai passar pela banca, você vai apresentar o seu trabalho num congresso, esse trabalho vai ser apresentado para outros que estão na mesma condição de você. Você pode receber julgamentos a todo tempo. Então, assim, o trabalho acadêmico ele é aquele combo que o faz realmente difícil. Então, o primeiro elemento dessa aula de hoje é justamente para você, assim, aliviar um pouco
a culpa, porque a gente não tá falando de um trabalho fácil não, a gente tá falando de um trabalho que requer esforço constante e exposição, o que não é fácil para quase ninguém. Como consequência desse trabalho, a gente faz o quê? A gente lava a louça, não é? A gente sempre vai encontrar alguma coisa mais fácil ou alguma coisa, entre aspas, mais urgente, mais compreensível, menos arriscada. E também a gente sempre vai dizer, né, tanto para a gente mesmo quanto às vezes para quem está perto, não, não, em algum momento eu vou fazer. Eu vou fazer quando, né? E aí a gente coloque aqui as suas condições ideais. A gente sempre acha que vai acontecer aquele momento idílico, né, do escritor, das montanhas, né, que vai fazer esse trabalho que a gente precisa, né? Esse trabalho que requer tanto esforço. Só que enquanto isso, a gente manda ver nas outras tarefas, né? Tarefa doméstica, principalmente, assim, meu Deus, quer ver uma casa limpa, vai para casa de uma pessoa que está no doutorado. Mas aí é a pergunta, né? Por que a gente não consegue encaixar a tese no nosso dia a dia? Porque a gente tem, né? Todo mundo tem na vida uma missão, uma visão, um propósito. Não é à toa, por exemplo, que empresas, né, têm missão, visão e propósito, é porque nós todos temos. Então, empresas, né, enquanto entidades também vão ter. A gente tem esses grandes objetivos na vida, né? E aí, por exemplo, seu objetivo aí que está assistindo essa aula é: quero meu título de doutor ou doutora. Tá, mas isso se encaixa com a sua realidade do dia a dia, além da dificuldade desse trabalho? Pois é, o problema é que muitas vezes não encaixa, né? A gente tem, para começar, prioridades que competem entre si. E eu acho que está na hora de a gente realmente encarar que a gente tem prioridades simultâneas, né? Vamos parar com aquele papo de assim, ah, você tem que escolher o que é prioritário, você tem que colocar uma lista, porque não é assim, né? Pessoas aqui, quem é acadêmico, pai e mãe aqui que está assistindo vai saber, não é assim. Você, né, que tem algum outro trabalho para se sustentar, sabe também, não é assim. Você está sendo chamado o tempo inteiro em várias direções. Então, essas prioridades estão competindo e estão competindo com o seu trabalho acadêmico, que muitas vezes não vai ter esse ar de urgência que torna uma coisa prioritária. Porque, afinal de contas, se você está no doutorado, você começa a pensar semestre a semestre, puxa vida, eu tenho 4 anos para fazer, então, assim, semestre que vem eu acho que eu vou estar naquele momento melhor, né, no tal do momento idílico, então, assim, acho que semestre que vem dá. Só que, na verdade, semestre que vem você vai ter novamente muitas prioridades que competem. Então não adianta, gente, dizendo a quem você quer enganar. A gente nunca vai ter esse momento em que a tese é a prioridade única. Em segundo lugar, a gente tem o lixo mental, tá? E lixo mental aqui vem de duas fontes, tá? Bem diferentes. A primeira fonte de lixo mental é essa mesma que você tá pensando, tá? É muito celular, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tá nessa era que todo mundo quer a nossa atenção, principalmente na internet. Mas lixo mental também é aquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo, né? Eu sou uma pessoa que não está conseguindo produzir a tese bem. Eu não sou um bom acadêmico. Não sou. Eu quero ser um bom acadêmico, mas não sou, não consigo. Então, assim, não vai rolar. Isso é lixo mental. Às vezes a gente também tem um plano que não é realista. Isso aqui tem tudo a ver, né, com esse primeiro item das prioridades que competem. Você tem um plano que, assim, semestre que vem eu faço. Ou você tem um plano que assim, ó, semana que vem eu vou trabalhar 2 dias inteiros. Gente, ninguém consegue trabalhar 2 dias inteiros, tá? Então, assim, ouçam aqui a pessoa que já passou por um doutorado. Ninguém consegue trabalhar 2 dias inteiros. Não consegue, tá? A não ser que no terceiro dia você tire inteiro pra, assim, dormir. Terceiro, quarto, quinto dia. Porque é um trabalho muito exaustivo, como a gente já falou antes. Às vezes você tem mesmo poucos recursos para trabalhar e a gente precisa encarar essa questão com consciência, tá? Às vezes você realmente tem poucos recursos de tempo, você não tem um ambiente que favoreça, você não tá com uma orientação adequada. Então vamos pensar sobre os recursos que são realmente necessários para tocar esse projeto?
E também aqui baixo alinhamento de equipe. E aqui talvez você esteja pensando, né, num grupo de pesquisa, na orientação, mas não, gente. Equipe é quem está ao seu redor. E às vezes a gente não tem um bom alinhamento nem mesmo com a nossa própria família. Então, muitas vezes, nossa, já ouvi muitas histórias assim de anônimos que trabalhavam de madrugada e para conseguir ter um pouco de silêncio em casa, e a família ainda achava que aquela pessoa acordava tarde porque não fazia nada da vida. Então, muitas vezes a gente peca demais por não falar com a nossa família, por não falar com nossos esposos e esposas sobre essa que é uma prioridade, sim. Então, assim, vamos alinhar nossas equipes, tá? Assim é muito provável que a gente consiga encaixar melhor a tese no nosso dia a dia. Aí o que que acontece, né? Os dias vão passando, você não trabalhou ontem, aí porque você não trabalhou ontem, você não trabalha hoje. Aí quando você vê, passou uma semana inteira e você não tá trabalhando na pesquisa. Aí passa 2, 3 semanas. Então, né, normalmente o que que acontece? No retorno, você vai recorrer àquilo que todo mundo fala. Você vai fazer uma lista de tarefas, você vai traçar alguns planos, vai baixar um aplicativo, vai ler um livro, vai assistir alguma aula, mas isso vai falhar. Porque a gente está falando, quando a gente fala em fazer lista, né? A gente fala em organizar o nosso trabalho, a gente já está falando de uma questão além. A gente está falando de uma questão de nível superior. É preciso que a gente comece a trabalhar na base. E o que é a base para um acadêmico? É seguir um plano. A gente tem muita dificuldade nisso, de traçar um plano e segui-lo. Então, o que que a gente precisa para conseguir seguir um plano? Eu vou falar aqui algumas ferramentas, entre aspas, tá? E vou explicar cada uma. Para começar, intenção. Se a gente soubesse a todo tempo a que a gente veio, para que a gente está numa tarefa, certamente a gente seria mais intencional em como a gente gasta o nosso dia. Falando em pesquisa, isso é fundamental. Como que cada coisa que a gente está fazendo por essa pesquisa ajuda a gente a resolver nosso problema? Como cada uma dessas tarefas se encaixa nesse objetivo de vida que a gente quer de conseguir o título? A gente reflete muito pouco sobre isso. A gente vai sabendo ali o que tem que cumprir e vai e toca o barco e aí a coisa vai começando a ficar muito, muito chata. Então, assim, intenção. Para que você está fazendo o que você está fazendo? Tá na hora de começar a refletir. Quando a gente tem noção daquilo que a gente está fazendo e do porquê, significa que a gente vai começar a prestar mais atenção àquilo que a gente está fazendo, né? Atenção plena, a gente fala muito no Acadêmicos Anônimos. Então, assim, ter intenção significa ter 100% de atenção àquilo que a gente está fazendo naquele momento. É o tal do tenho 10 minutos, então esses 10 minutos vão ser muito bem aproveitados. Em segundo lugar, você precisa começar a ter consciência. E não tô falando aqui de consciência, né, de uma forma quase espiritual. Nada disso. Eu tô falando sobre ter noção racional do que você tem para empregar naquele dia. Com que tipo de energia você acordou? Você acordou com uma energia criativa? Você acordou com ansiedade, precisando fazer um trabalho mais operacional para dar uma baixada? Você acordou mais focado? Qual é a hora do dia em que você tem mais foco? Como que essa hora se cruza com tarefa doméstica, buscar criança, com participar de reunião? Como que funciona o seu dia? A gente não tem consciência de como funciona o nosso dia. E a gente pode mapear de uma forma muito fácil e que pode nos ser muito útil. Em terceiro lugar, vamos falar de limites. Limite, né? Que é essa palavra que anda tão famosa por aí, né? Ah, vamos estabelecer os nossos limites. Beleza. Os limites, normalmente, eles tiram alguma coisa da nossa vida. Retiradas geram espaço. O que a gente está fazendo com o espaço que está sobrando? E mais do que isso,
esse limite que a gente está impondo para aquilo que é prioritário na nossa vida? Você já conseguiu impor algum limite relacionado a conseguir desenvolver a sua pesquisa? E vou dar um exemplo aqui. Quantos sims a gente dá para projetinhos paralelos de pesquisa? Aconteceu muito comigo, me desviou muito da tese, e esse, é um exemplo perfeito, né, de tipo de limite que eu poderia ter colocado e que geraria espaço para eu fazer aquilo que eu precisava fazer realmente. Uma próxima ferramenta que você precisa é coragem. E eu não estou falando aqui da coragem heróica. Aqui, realmente, se você for parar para pensar, muitas vezes a gente precisa de coragem para terminar uma tarefa acadêmica. E na vida acadêmica são centenas de chances diárias de falhar com a nossa coragem. Porque a gente está falando aqui, como eu disse lá no início, de um trabalho difícil. Ele não é um trabalho fácil. Ele não é um trabalho prazeroso e ele é um trabalho que nos exige o tempo todo estar na fronteira das nossas capacidades. Então, cada ato que a gente faz, né, cada ação em prol da nossa pesquisa é um ato de coragem. E a gente precisa também daquela famosa disciplina. Disciplina é uma coisa engraçada, né? Porque a gente sabe o quanto a gente seria mais feliz se tivesse disciplina. Só que disciplina, normalmente a gente linka com dor, né? A gente associa a disciplina à infelicidade, ao esforço. Mas comece a pensar dentro do trabalho acadêmico que a disciplina ela pode te livrar de escolher. E sem ter que fazer escolhas o tempo todo, a vida fica mais fácil. Exemplo. Como assim, né? Como é que eu vou utilizar a disciplina sem que seja naquele jeito assim, todos os dias eu vou acordar às 8 e vou trabalhar na pesquisa. Gente, traçando um plano e seguindo. Você não precisa escolher o que fazer naquele dia, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre como transformar objetivos em tarefas, e essa é a base de todo plano, mas assim, no momento em que você se compromete, tem disciplina a seguir aquelas tarefas, a vida se torna mais fácil. Você começa a utilizar o seu cérebro para aquilo que você precisa mesmo, que é pensar, não para ficar elaborando o que é necessário fazer em um dia. E aqui eu quero deixar para vocês algo que eu já falei bastante lá na doutoranda e no Instagram do Acadêmicos também, que é sobre procrastinação, tá? É muito necessário que a gente melhore um pouco a nossa autoestima acadêmica no que diz respeito a isso. Muitas vezes a gente não tá procrastinando porque a gente tem preguiça. Muitas vezes não é preguiça. Muitas vezes não é nem perfeccionismo. Em grande parte das vezes, a gente procrastina porque a tese ou a dissertação importam. Então a gente não faz, a gente deixa ali o trabalho naquela zona morna ali, pegando de vez em quando, fazendo alguma coisinha, só que não faz o trabalho para frente, porque no caso, no contexto da nossa pesquisa, o fracasso importa profundamente. A gente quer muito ter sucesso. Então a gente acaba deixando ali, evitando aquela tarefa, deixa ela ali, não vamos pensar muito, porque assim, se você não faz, você não erra. Então também aqui fica um recado para você começar a pensar com mais carinho sobre si mesmo. Você não necessariamente é um acadêmico ruim, não. Você muitas vezes é um acadêmico tão bom que esse trabalho importa demais, você quer demais que ele dê certo. Então eu tô aqui para te ajudar a fazer esse plano correr. Só que as semanas vão passando, né? Muitos de nós vamos deixando meses passar sem que a gente toque na pesquisa, e não tocar no nosso trabalho nos torna tóxicos. Você vai começar a ser aquele acadêmico que você não gosta. Quando a gente não toca na nossa pesquisa nem um pouquinho, a gente começa a criticar mais o trabalho alheio. O trabalho, né, de quem está ali tentando na luta fazer seu trabalho. Então, tocar no nosso trabalho, fazer o nosso projeto, andar com a nossa pesquisa, nos torna pessoas melhores. Porque você vai estar feliz, você vai estar bem, né? Então, assim, vamos acabar com a toxicidade na academia também por meio do nosso trabalho.
Beleza, mas aí assim, tenho lá os grandes objetivos, né? A gente sempre sabe quais são, todo mundo tem os mesmos objetivos, toda tese, toda dissertação se faz da mesma forma, tem introdução, tem a fundamentação teórica, método, beleza. Tá, mas como que eu consigo fatiar esses objetivos em tarefas? Gente, fica a dica com verbos. Você tem o objetivo de escrever uma introdução. Você vai fatiar essa introdução, nem que seja por escrever um parágrafo. Antes de cada tarefa, coloque um objetivo, tá? A gente não consegue dobrar o tempo, a gente não consegue lidar dessa forma com o tempo, expandir o tempo. A única coisa que a gente consegue fazer é trabalhar dentro da nossa restrição de tempo mesmo. Então, você vai começar a pensar pelo tempo que você tem disponível. Ah, eu tenho toda manhã, assim, ó, nada mais do que meia hora. Beleza. Que tarefa que leva meia hora? É escrever um parágrafo? É ler a introdução de um artigo? Comece a pensar dessa forma. Quanto tempo as coisas levam? Quanto tempo você tem? Não tem outro jeito. E aí, como que eu sei quanto tempo as coisas levam? Fazendo. Então, você vai colocar um timer, um cronômetro, você vai ler um resumo, ou você vai fazer um fichamento e você vai começar a medir o tempo. E o próprio medir o tempo, né? Essa é uma tarefa que você pode começar a partir de hoje. O próprio medir o tempo já vai fazer você destravar em várias tarefas, né? Porque para medir, você precisa fazer. Então, assim, escreva um parágrafo. Quanto tempo leva para escrever esse parágrafo? Leia uma introdução. Quanto tempo leva? E aí você vai começar a entender a lógica do bloco de tempo. De quantos blocos você precisa por semana para tocar o seu trabalho em uma velocidade satisfatória. Como que você faz? Aprendeu a fatiar o seu tempo? Aprendeu a fatiar os seus objetivos? Então agora é a hora de conectá-los. Por quê? Porque a gente leva muito tempo para mudar entre tarefas muito diferentes. Vamos supor, eu tenho aqui uma tarefa relacionada à minha tese e tenho aqui uma tarefa relacionada ao meu outro trabalho. Se você coloca essas duas tarefas juntas, você vai demorar muito tempo para fazer. A gente demora para virar a chave. Então, comece a contar o tempo das suas tarefas, pegue essas fatias e agrupe. Tarefas, elas têm que funcionar com as suas semelhantes. Depois, coloque essas tarefas em uma sequência lógica. Muitas vezes, né, com esse trabalho voltado a prioridades, né, a gente ouve muito falar em prioridades, a gente acaba colocando muitos trabalhos que dependem de outros em uma fila. Aí você começa a trabalhar com as dependências, você depende de uma resposta, você depende de um experimento. Então, assim, que tal sequenciar o seu trabalho acadêmico de forma que você reduza essas dependências? Coloque uma coisa que vai depender de outra antes, vá fazendo outras durante, e não necessariamente como prioridade, porque a tese é a prioridade. Você consegue entender? A gente precisa mudar um pouquinho a nossa forma de enxergar as nossas prioridades. Agora vamos falar sobre a nossa agenda realista, né? Lá antes, né, aqui para cima no texto, a gente falou sobre como muitas vezes os nossos grandes propósitos não são conectados com o nosso dia a dia. E tá na hora de a gente começar a olhar para o nosso dia a dia, não pensando assim, o que que eu tenho que tirar daqui para fazer a tese? Mas eu tenho isso aqui disponível. Como que eu consigo fazer a tese? Gente, você não precisa de muito tempo disponível. Não precisa, tá? Tem bibliografia para o que eu vou falar. Com 3 sessões por semana, você consegue terminar a tese ou a dissertação. Tem bibliografia. Então, beleza, você tem ali, né, a sua semana, a sua agenda. Ninguém tem uma agenda livre, gente, não existe. Trabalhe com 4 tipos de bloco a partir de hoje. Você vai dividir a sua semana em blocos de foco, blocos sociais, blocos administrativos e blocos de recuperação, tá? O que são blocos de foco? São esses que eu acabei de falar, são os bloquinhos em que você vai focar
100% no seu trabalho prioritário, né, que estamos chamando aqui de pesquisa, mas pode ser outro trabalho. 3 por semana que seja. E, gente, não é 3 blocos de 4 horas, eu tô falando de meia hora, de 1 hora. Você também tem que encaixar blocos sociais na sua rotina. E quando eu falo de blocos sociais, não necessariamente estou falando de sair, não. Eu estou falando de blocos muitas vezes relacionados à sua prioridade. Como que você tem conversado com outros acadêmicos? Ou mesmo com orientação. Essas conexões pessoais, elas geram insights, elas geram oxigenação. A parte social da nossa vida importa demais, tá? Eu não tô falando aqui de ir pra balada, não. Tô falando, assim, de muitas vezes encontrar alguém, realmente tomar ali um refrigerante com alguém que seja, falar com alguém um pouquinho, no WhatsApp mesmo, mas assim, oxigenar. E quando o bloco social você ainda consegue juntar com um bloco acadêmico, falar com outro acadêmico, a gente tá falando de um progresso ainda maior. Você também vai precisar de blocos administrativos. E aqui eu não estou falando da tese. Gente, coloque as suas tarefas administrativas em um mesmo bloco. Responder e-mail, busca criança na escola, paga conta. A gente não falou agora mesmo sobre sequenciar e conectar trabalhos parecidos? Joga tudo que é administrativo ali para a mesma partezinha da sua agenda. Isso rende muito, você vai ver, e sem contar que você vai estar sempre muito mais em dia com as suas coisas. Coloca tudo num bloco, separa o ler e-mail do trabalho acadêmico. Vamos separar as coisas. E, por fim, blocos de recuperação. A gente acha que isso não é importante, a gente acha, né, que descansar é feio. A vida acadêmica, principalmente, traz muito isso pra gente. Não, eu não sou um bom acadêmico se eu estiver descansando, se eu sair de férias. E, gente, não, essa não é a conta. Você precisa prever um bloco para se recuperar durante a sua semana, um ou mais. Você precisa encontrar essas atividades, porque isso faz parte do bom funcionamento do seu cérebro. Que mais? Tenha certeza de que o seu ambiente está a seu favor, tá? Se você trabalha melhor na biblioteca, vá à biblioteca. Realmente vá para um ambiente, né, encaminhe-se para um ambiente que funciona melhor para você. Gente, eu sei, a pandemia, né, trouxe às vezes a preguicinha de sair de casa, mas se em casa não está funcionando bem, vá para onde funciona, porque é 1 hora só. Então, assim, não tem como sair de casa. Crie esse ambiente. Conecte-se com alguém, faça 1 horinha de foco. Agrupe tarefas e empilhe aquelas que forem possíveis. Ah, eu queria muito conseguir relaxar ouvindo um podcast, mas eu ainda tenho que lavar roupa. Será que você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Aí a gente consegue trazer ainda para nossa vida um pouco daquilo que a gente gosta mais, aquilo que é relaxante, né? Lavar roupa, eu sempre dou esse exemplo que para mim assim foi o que mais funcionou durante o doutorado. Então empilhe tarefas que sejam possíveis. E aqui eu acho que é a filosofia maior do Acadêmicos Anônimos, que é: faça de uma vez as coisas que você evita fazer. Gente, quanto mais tempo a gente demora para engolir o sapo, quanto mais tempo a gente demora para fazer aquela tarefa que a gente não gosta, mais essa tarefa vai ocupando o nosso pensamento. Você acha que não, mas você está trabalhando indiretamente em uma tarefa que você não quer fazer, né? E aí tem, né, aquele meme que já rodou por todo canto, que é assim: puxa vida, levei 3 minutos para aquela tarefa que eu estava esperando para fazer há 1 ano. E às vezes a tarefa leva 3 minutos. É boa de fazer? Não é. Mas faça de uma vez. Faz o que você está evitando fazer, destrava. Porque essas coisas ficam acumulando no nosso pensamento. Não é bom para você, não é bom para o andamento do seu trabalho. E quando a gente não faz as coisas que a gente evita fazer, tô colocando aqui o cursor bem grandão, grandes são as chances de a gente largar o nosso trabalho e se desconectar dele. E isso é muito perigoso. Eu sempre digo, o veneno do acadêmico é se desconectar do seu trabalho. A gente não quer isso.